paz do Senhor, olha eu aqui, mais um vídeo. Me sinto feliz, sempre eu falo isso, porque realmente eu me sinto feliz compartilhando conhecimento. E também quando eu sei que quem está aí do outro lado, você, está recebendo e amadurecendo e crescendo naquilo que o Senhor deixou para nós, que é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto delicado. Por que delicado? Porque vai ou pode tocar em algumas pessoas, né? Na opinião de algumas pessoas. Mas antes de eu falar, se inscreva aí no meu canal, isso ajuda muito o canal a crescer, que já não é mais só meu, é de você também, de todos vocês. Ative as notificações clicando no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá, qual é o assunto que eu quero compartilhar hoje? É sobre levitas. Hoje, alguém ainda na igreja pode ser chamado de levita? O que você acha? Eu vou responder isso na palavra de Deus. Vamos lá? Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, nós vamos apresentar verdadeiramente, né, a raiz dos levitas, a origem dos levitas. Vamos lá, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, o versículo 16, 17 e 18. Vamos lá? O versículo 16 diz assim: os filhos de Levi, tá? Vamos lá, Levi, filho de Jacó. Então, essa descendência de Levi vai dar origem aos levitas. Olha, vamos observar. Então, os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merara. 3 filhos de Levi. E agora o versículo 17 vai dizer: e estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni, ou Libine e Simei. Os filhos de Gerson. Depois, no versículo 18, e os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E depois os filhos de Merari, ou Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas. Grave o que eu estou falando aqui na Bíblia. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. É claro, amados, que os textos seguintes você vai começar a ver agora as gerações que vão dar seguimento a partir desses 3 filhos, tá? Desses 3 filhos de Levi, que era filho de Jacó. Ok? Então, como ponto de partida, a gente já tem a origem, tá? O surgimento desse grupo chamado levitas. Eu separei outro texto aqui, vamos lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 17, o versículo 7, vou colocar aqui meu óculos, 17, o versículo 7, 8 e 9, vamos lá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles, olha só, agora quem vai com eles? Os levitas, Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas, e Adonias e Tobias e Tobi-Adonias. E com eles os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Vamos lá, versículo 9 agora. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Por que eu li esse texto aqui? Primeiro, vamos lá. Porque eu preciso, amados, trazer como conhecimento para vocês de que levita não era aquele apenas que manuseava um
instrumento, tá? Eu coloquei aqui algumas funções dentro do contexto dos levitas, né? Como nós lemos aqui, os levitas do período, né? Do período do Antigo Testamento, eles ensinavam o livro da Torá, como nós acabamos de ver aqui. Eles ajudavam os sacerdotes na questão, né, relacionada à adoração do templo, tá? Eles não saíam para a guerra. E eu quero ler esse texto com vocês, que está lá no primeiro livro das Crônicas. Vamos lá, capítulo 23. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. Vamos lá. Diz assim, ó, primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. Eu que eu separei aqui alguns textos, tá? Versículo 28 a 30, que diz assim, ó. Aí vem aqui, ó. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa do Senhor, a casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjare, e para os coscorões, asmos, para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, observe, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Por que eu li esses textos aqui? Vamos lá. Porque nós vamos observar aqui as funções desses levitas, ok? Então, esses levitas aqui, eles zelavam por todas as coisas santíssimas, tudo relacionado à adoração do templo, aos elementos de adoração do templo, a arca também, eles eram encarregados pela própria arca, olha a responsabilidade. Então eles serviam, como que era a forma deles servirem? Eles serviam, tá? Dentro das normas, que eram as escalas, era tudo conforme, né? A palavra fugiu, determinada pelos turnos. Então, existiam os turnos, existiam as escalas, e de acordo com as escalas, dentro dos turnos, eles trabalhavam. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, é de que existiam 3 tipos de idades para começar o serviço desse levita, que vinha da geração lá da raiz de Levi. Então, vamos lá. Existia a separação de levitas a partir de 20 anos de idade, a partir de 25 anos de idade e a partir de 30 anos de idade. A pergunta é, por que essas diferentes idades, né, no início do serviço levítico? Por quê? Eu não vou trazer aqui todos os textos, porque o vídeo ficaria muito grande. Então, você vai observar que eram de acordo com as funções. A gente tem que entender que existiam os levitas aprendizes e os levitas oficiais. E aí você começa a entender a diferença da idade. Um bem mais novo, um já mediano e um outro mais experimentado na idade para o serviço. Então vamos revisar o que eu falei. Esse levita, ele não só tocava instrumento, mas ele também ensinava o livro de Torá, ajudava os sacerdotes em toda a adoração do templo, ficava no serviço da recepção do templo, né, como um porteiro. Eles zelavam pela arca, pelas coisas santíssimas,
Aí a pergunta é, e eu vou lá no livro de Números, vamos lá? Eu vou já falar com vocês. A pergunta principal é Números capítulo 1, o versículo 47. Qual era então o propósito original de Deus para esses levitas, que não é só tocar, não é só cantar? Vamos lá? Então, os levitas, o propósito original de Deus para os levitas está em Números capítulo 1, a partir do versículo 47. Vamos lá? E agora, uma coisa muito interessante que eu quero falar antes é de que esses levitas, eles não entraram, tá, na divisão das terras quando Josué, né, com o povo, se apossa dessa terra. Eu até coloquei aqui. Então, eles não recebem herança na nova terra. Quando houve aquela divisão oficial por parte do general chamado Josué. Aí a pergunta é, por que os descendentes de Levi não receberam terra? Por que eles não entraram na herança da terra? A questão é exatamente essa que nós vamos ler em Números, capítulo 1, tá? A partir do versículo 47. Vamos lá. Que diz assim, ó. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, olha, já tinha falado para Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu, olha agora, qual era o desejo de Deus para os descendentes levitas. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Quando Deus falou levar o tabernáculo, é porque o tabernáculo no deserto, ele era montado quando Deus parava a nuvem. Quando Deus levantava a nuvem, era tempo de desmontar todo o tabernáculo, todos os utensílios e caminhar pelo deserto. E quando a nuvem ou a coluna de fogo, né, indicasse o local de parada, montava novamente o tabernáculo no lugar que Deus queria. Isso aconteceu durante toda a trajetória do deserto. Vamos continuar vendo aqui, versículo 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. Então, os levitas que faziam isso, montavam, desmontavam. E o estranho que se chegar, morrerá. Como assim o estranho? Aquele que não competia, né, essa responsabilidade a ele, morreria. Então, só os levitas, queridos, olha a responsabilidade que esses levitas tinham. Versículo 52, e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas, olha a separação, assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então, para nós encerrarmos esse vídeo aqui, hoje existem levitas? Qual a resposta? Não. Essa expressão hoje não existe mais. Agora, lá em Jerusalém, lá em Israel, ainda existem a descendência, pessoas dessa linhagem de de Levi, e que a gente vai ver isso desabrochar, e já está desabrochando, durante o período da construção do terceiro templo, da grande tribulação, onde o anticristo vai assentar. Esses levitas, eles ressurgirão, não é ressurgir da sepultura, não. Esses que estão vivos,
já estão se preparando para a construção do terceiro templo. Eu gesticulo muito, né? E aí, então, esses levitas são levitas mesmo, natos, tá? Vindo da descendência de Levi. Hoje, na tua igreja, na minha igreja, não existe levita. Essa expressão ficou uma coisa assim, usual, corriqueira, uma pessoa que canta, uma pessoa que toca. Se a pessoa mesma, se ela quer ser chamada de levita, ela vai ter que exercer todas as funções iguais dos levitas do Antigo Testamento, que é cuidar das coisas sagradas, é cuidar do tabernáculo, da limpeza do tabernáculo, da portaria do tabernáculo, ensinar a Torá, estar a serviço, né, a disposto, né, totalmente disposto a auxiliar o sacerdote. Se o levita hoje, né, se o cantor que se considera levita, o instrumentista, o músico se considera levita, não fizer nada disso, ele não é um levita. Ele é um adorador, um cantor, um músico, um flautista, um baterista. Então, amado, se a gente quer aprender a Bíblia, então a resposta é: hoje não existe levita, propriamente dito como o Antigo Testamento apresenta. Isso é um modismo que ficou entre nós, mas como esse canal é um canal onde a proposta é ensinar a palavra de Deus, para nós não errarmos, então, levita são os descendentes de Levi, que deram continuidade, ensinando a Torá, cuidando da adoração do templo e tantas outras coisas que eu não coloquei nesse vídeo. Tudo bem? Aprendemos hoje que levitas hoje, na igreja, nananina não. Mas lá em Jerusalém, lá em Israel, tem levitas? Tem a descendência de Levi? Sim, que não tem nada a ver com a igreja. Se inscreva no meu canal para você receber outros vídeos. Clique no sininho e dê o seu like. E nós nos veremos no próximo vídeo. Paz do Senhor!